Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir comigo o Evangelho deste sábado, dia 9 de setembro. Nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos do 1º ao 5º. Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a circuncisão e o descanso sabático eram características da religião judaica. Os rabinos haviam elencado uma série de trabalhos que não poderiam ser realizados durante o dia de sábado, incluindo arrancar espigas, debulhá-las e realizar curas, a não ser em caso de extrema necessidade. Acontece que, para Jesus, a vida em sua melhor forma, como aplacar a fome, é sempre uma urgência e uma necessidade em qualquer situação, equivalendo a uma emergência, né? Para ele, o sábado devia estar a serviço do bem e da vida. Jesus se mostra plenamente livre e propõe a liberdade na sinagoga, no templo e na relação com o descanso sabático. Assim se preserva a vida e se agrada a Deus, ao contrário do que são engessados por uma legislação que paralisa. Que ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, nós saibamos que é necessário vivermos e cumprirmos as normas, vivermos os mandamentos, obedecermos às leis, né? As normas, as leis, elas existem para nos reger e nos organizar. Organizar a sociedade, organizar uma instituição, organizar a religião, a nossa igreja, né? Organizar a sua casa. E na sua casa você tem normas também que precisam ser cumpridas, né? Para que as coisas fluam. E a vida, e na vida funciona desta forma, né? Só que as coisas de Deus, com relação às coisas de Deus, muitas vezes não querem viver, não querem obedecer, querem fazer da sua forma de qualquer maneira. E ao vivermos as leis, nós precisamos entender que elas existem para nos organizar o meio, né, para nos orientar, e não para oprimir o homem, o ser humano. Então, ao vivermos as leis, que nós saibamos que nenhuma lei está acima do mandamento primeiro do Senhor. O mandamento primeiro do Senhor nos diz que nós devemos amar a Ele, acima de todas as coisas, de tudo, de todas as pessoas, e ao próximo como a nós mesmos, né? Então não existe, ou não pode existir lei alguma que nos faça deixar de ajudar aquele que precisa, deixar de matar a fome daquele que está faminto, deixar de ajudar aquele que está enfermo. Pelo contrário, né, as leis que nós seguimos devem nos mover, nos levar ao encontro desses que precisam de nós e que não tem tempo, não tem hora, né, a qualquer momento, diante da situação que aparecer diante de nós, nós precisamos ser solícitos, estar prontos para ajudar. Assim foi a vida de Jesus. E os evangelhos mostram que assim foi a missão de Jesus, né? Caminhando de uma cidade para outra, quando encontrava alguém faminto, machucado, necessitando de libertação, imediatamente o Senhor ia lá e ajudava aquela pessoa. Quantas pessoas Jesus reinseriu no convívio social, né? Então, se nós desejamos segui-lo, nós precisamos entender que as leis que nós vamos cumprir são para nos orientar, nos organizar no meio onde nós estamos,
mas jamais para fazer ou nos fazer oprimir, esquecer, rejeitar os nossos irmãos, né? Jamais. Se fizermos ou agirmos desta forma, nós estaríamos indo contra da lei de Deus, né? Que diz para nós que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que ao ouvirmos esta mensagem e a atitude de Jesus, que entendamos que precisamos estar atentos à necessidade do outro e sermos solícitos sempre, o tempo todo, não importa onde, em que lugar ou de que forma, porque a fome não tem hora, né? E a necessidade do ser humano que sofre não tem hora marcada. Então que nós entendamos isso para sempre sermos solícitos e atentos à nossa volta, obedecendo às leis, o mandamento primeiro do Senhor, podermos ajudar aqueles que precisam de nós e amar a Deus na pessoa de nossos irmãos, de modo especial aqueles que mais precisam de nós. Deus abençoe você, todos os seus, e permita você ter um santo e abençoado final de semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.